Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos estudar e implementar uma operação chamada transposição de matrizes. Então, apesar de ser uma operação com um nome diferente e algo que é bem específico de matrizes, você vai ver que a ideia por trás dela é muito fácil de entender. Tá? Nesse vídeo nós também vamos implementar a operação de igualdade de matrizes. Vamos determinar quando que duas matrizes são iguais. Embora isso seja algo bem básico, nós ainda não fizemos. E isso vai ser muito útil para a gente conseguir entender as propriedades por trás dessa operação de transposição. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. No vídeo anterior, nós vimos como nós podemos realizar soma e subtração de matrizes. Agora nós vamos querer calcular a matriz transposta de uma matriz qualquer. Tá? Que é a matriz que é o resultado da operação de transposição, que a gente começou a falar no início do vídeo. Então, para realizar isso, a gente vai ter que pensar no seguinte. A gente vai pegar a matriz que a gente tem e a gente vai trocar todas as linhas dessa matriz por colunas nessa matriz transposta, nesse resultado. Tá? Então, o resultado da transposição ela é também uma outra matriz em que as suas colunas são as linhas da matriz original. Tá? Para isso não ficar abstrato aqui só a gente conversando, nós vamos lá para o quadro ver um exemplo. Então aqui eu já coloquei para você a matriz A, que é uma matriz 3×5. Ela tem 3 linhas e 5 colunas. O nosso objetivo é calcular a matriz A transposta. Tá? Então a notação de matriz transposta é essa notação aqui, que eu coloquei em amarelo, em que parece a notação de elevado, né, de expoente, da potenciação. Então a gente tem A como se tivesse A elevado a T, mas a leitura é A transposta. Tá certo? Então a matriz A transposta ela vai ser uma matriz que tem os mesmos valores que estão lá na matriz A, só que dispostos de uma maneira diferente. Como assim? Primeiro, quantas linhas ela vai ter? Então se a matriz A tem 3 linhas e 5 colunas, a matriz A transposta vai ter o inverso, o contrário disso, vai ter 5 linhas e 3 colunas, porque cada linha de A vai virar uma coluna de A transposta, tá certo? E como é que a gente vai começar a calcular esses valores aqui? A gente vai pegar a primeira linha de A e vai escrever ela na vertical como coluna em A transposta. Então vai ser 5, 1, 3, menos 2 e 0. Tá vendo? A gente pegou essa primeira linha aqui de A e colocamos ali embaixo como A transposta. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda linha. Segunda linha de A vai virar a segunda coluna de A transposta. Então a gente vai ter aqui 7, menos 4, 1, 2 e 5. E finalmente nós temos menos 9, 0, menos 6, 8 e 4. E fechou. Então dá para ver que é um cálculo muito tranquilo de fazer, né? A gente pega o que está nas linhas e escreve de uma maneira diferente ali na forma de colunas, tá? Então A era 3×5, A transposta é 5×3. Só isso. Agora vamos ver algumas propriedades interessantes aqui da operação de transposição, tá? Eu vou apagar aqui pra gente e vou reescrever de uma maneira que o quadro possa comportar tudo isso. Pronto, então tá tudo menorzinho aqui agora para a gente continuar trabalhando nesse quadro sem perder nada. Então, as duas propriedades que eu quero apresentar para você são as seguintes. A primeira é que A transposta de novo, tá? Então, se eu pegar o resultado da transposição da matriz A e aplicar novamente a operação de transposição em cima disso, eu obtenho a matriz original, a própria A, certo? É uma coisa que faz sentido, né? Porque a gente acabou de trocar as linhas por colunas e depois a gente vai trocar de novo. Quando você troca linhas por colunas, consequentemente você trocou as colunas por linhas. Então você está fazendo novamente essa operação de troca, vai obter aquilo que você tinha no começo. Tá? E a segunda propriedade, essa aqui é um pouco menos óbvia, tá? É que se eu tiver a soma de A e B, né, duas matrizes A e B, estou somando elas e estou calculando a transposta desse resultado, é equivalente a eu calcular a transposta de A primeiro e depois somar com a transposta de B. Tá? Então essa aqui era menos intuitiva porque se você observar isso em termos de potenciação mesmo, né, que é a notação parecida que a gente tem lá com os números reais,
se você tiver dois números, a soma de dois números elevado ao quadrado, vai ser diferente do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso aí é um produto notável, né? Que aparece um termozinho ali no meio, que tem a multiplicação deles e tal. Então aqui você vê que a transposição não é potenciação, não tem nada a ver com potenciação, tem uma notação parecida apenas e tem uma propriedade que foge a esse nosso entendimento lá da potenciação, tá? Então, eu não vou fazer a prova matemática dessas propriedades aqui, tá? Eu deixo para você verificar, aí matematicamente você pode pegar, essa primeira é bem tranquila, né? Você vai calcular a transposta de AT e vai ver que é igualzinho ao que a gente tinha como A. E a segunda, você vai ter que ter uma segunda matriz B para poder somar e fazer esses cálculos, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para você fazer aí tranquilo na sua casa, tá? O que a gente vai fazer aqui é verificar isso no código. Tá? Então a gente vai implementar a operação de igualdade de matrizes, que a gente não implementou, né? Inclusive eu estou falando para você aqui que as matrizes vão ser iguais e você pode falar assim para mim, pô, mas eu nem sei calcular, nem sei dizer quando duas matrizes são iguais, então eu vou dizer para você, a gente vai implementar. E depois que a gente tiver isso pronto, a gente vai poder testar essas propriedades lá no código, tá certo? Então eu vou te falar sobre igualdade de matrizes. A gente vai poder dizer que duas matrizes são iguais quando todos os númerozinhos, todos os seus elementos ali, nas posições correspondentes, também forem iguais, tá certo? Então, essa eu vou botar aqui no novo quadro para você ver. Pronto, coloquei aqui no quadro três matrizes para a gente poder verificar a igualdade. Então temos a matriz P, a matriz Q e a matriz R. Todas elas são matrizes 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Se as matrizes tiverem dimensões diferentes, né, não forem da mesma ordem, nem faz sentido a gente tentar verificar a igualdade. Tá? Você já pode dizer que elas são diferentes de cara. Então eu botei um exemplo mais complicado que é, beleza, as matrizes têm a mesma ordem, mesmas dimensões aqui, mesmas linhas, mesmas colunas. Agora vamos olhar se elas são iguais ou não. Então, comparando P com Q, você pode ver que elas têm 1 na primeira linha e primeira coluna, mas depois começa a diferir, né? Na verdade, até o 7 está na mesma posição, né? Tem o 1 e o 7 aqui, ó. 1 e 7 na mesma posição. Mas o 4 e o menos 8 estão com posições trocadas. Então a P e a Q, embora elas tenham os mesmos elementos ali dentro, eles não estão nas mesmas posições correspondentes. Então elas são matrizes diferentes, tá? A gente tem que P é diferente de Q. Se você reparar, tá, vou falar disso depois. Então olha agora para P e a R. A P e a R elas têm 1 e 7 na mesma posição e também 4 e o menos 8 estão também nas mesmas posições. Então, por conta disso, por ter todos os elementos correspondentes, né, em posições correspondentes iguais, a gente pode dizer que a matriz P é igual à matriz R, tá certo? E agora, se eu vou falar o que eu ia falar antes, você pode reparar que a matriz P é diferente da matriz Q, mas ela é igual à matriz Q transposta, tá? Então, se você trocar as linhas de Q por suas colunas, né, você vai obter a Q transposta e você vai verificar que a matriz P é igual a Q transposta, que também é igual à matriz R. Legal? Então vamos passar lá para o código agora e implementar essas operações para a gente ver tudo isso funcionando. Então aqui nós temos o código do vídeo anterior, em que nós fizemos a sobre e subtração de matrizes. Tá? E aqui nós vamos continuar incrementando esse código, acrescentando duas funções. Uma delas para calcular a matriz transposta, tá? Eu vou incrementar porque aqui já está escrito operações, né? Nós vamos colocar todas as operações de matrizes aqui neste módulo. Então tem a matriz transposta, que vai receber uma matriz e vai retornar uma outra matriz que é a transposta, certo? Vamos deixar aqui por enquanto pass, a gente implementa depois. E também a é igual, que é uma função que diz se duas matrizes A e B são iguais ou não. Legal. E aqui eu reorganizei um código mais antigo do vídeo sobre representação de matrizes, em que nós já tínhamos a função exibir matriz, mas eu não tinha organizado como função a ler matriz. Tá? Então a gente tinha o código que pegava um arquivo de texto e nesse arquivo devia ter as entradas da matriz, né? Um arquivo com essa cara aqui. Então a gente tinha no vídeo esse aqui, ó, matriz 4 por 5. Então eu tenho aqui, na verdade é isso, 4 por 5. Então eu tenho aqui 4 linhas e 5 colunas e os números estão aqui separados por espaço.
Eu também criei aqui a matriz 2×4. Então a gente vai conseguir ler essas matrizes de arquivos de texto com essa função ler matriz. Legal? Então vamos começar pela matriz transposta. Então para escrever a transposta, vamos criar uma nova matriz aqui dentro, tá? Começa vazia. Eu vou ter que percorrer as linhas e colunas da matriz original para conseguir os valores que a gente vai atribuir ali. Então eu vou criar uma variável aqui, n linhas, que é igual ao número de linhas da matriz original. A gente já viu como calcula o número de linhas, né? Simplesmente o tamanho da lista mais externa. Nossa matriz ela é sempre uma representação de listas, né? Dessa forma aqui, que as listas internas são linhas. Então, len_m é o número de linhas e o número de colunas, n colunas, vai ser igual ao tamanho de qualquer uma dessas listas mais internas. Então, vamos pegar a primeira, certo? Então, aqui, se eu pegar o tamanho dessa lista, eu tenho 3 colunas, que é o caso dessa matriz. Ela tem 4 linhas, 3 colunas. Então, já sei o número de linhas e o número de colunas. Como é que eu faria para percorrer todos os elementos da matriz original dessa maneira? Então, eu vou ter que criar 2 for, né, um dentro do outro, para a gente poder iterar pelo número de linhas e também pelo número de colunas. Legal. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Quando eu tiver acesso a esse valor que está na linha I e coluna J da matriz M, eu vou atribuir ele à linha J e coluna I da matriz transposta. Ou seja, o contrário, né? A gente quer transformar linhas e colunas, então a gente vai pegar o que tiver na linha I e coluna J da matriz original e vai passar para a linha J e coluna I da matriz transposta. Então é só isso aqui que a gente quer fazer. Tá certo? E no final a gente quer retornar a matriz T. Mas existe um problema com esse código, né? Se a gente tentar rodar ele assim, quando chegar nessa linha aqui pela primeira vez, a gente vai obter um erro de estar tentando acessar uma posição não pertencente aos índices da matriz T, no caso. Tá? Por quê? Porque ela foi criada como uma lista vazia. Então você pode observar aqui que a T é uma lista vazia, a gente nunca modificou isso antes. Aqui na soma a gente tinha um artifício de criar uma linha aqui no meio, tá? Mas eu vou te mostrar uma outra forma de você resolver esse problema. Você pode, se você quiser resolver o problema de uma forma parecida com o que a gente fez no vídeo anterior, só tem que se ligar que agora a gente está invertendo linha com coluna, tá? Então isso aqui, ao invés de ser o número de colunas de A, vai ser o número de linhas, né? Tem que inverter isso aí para você adicionar aqui no T. Mas a gente vai resolver de uma outra maneira. Que maneira? A gente já vai criar a T não como uma matriz vazia, tá? Mas como uma matriz que tem a quantidade de posições que a gente sabe quais são, certo? Porque se eu sei o número de linhas e de colunas da matriz M, eu sei quantas posições existem na matriz T, isso não sei os valores. Então a gente vai criar uma matriz que tem essa quantidade de posições, mas tem o valor 0 em cada uma dessas posições. Tá? Então é uma matriz nula com as dimensões corretas. Tá? Então vamos criar uma nova função aqui só para criar matrizes nulas com as dimensões que a gente passar para ela. Então matriz nula, e eu vou passar aqui o que? Número de linhas, tá? Vou chamar aqui de n linhas mesmo, e número de colunas. Aí aqui eu vou abreviar para n_cols. Tá? Então é só passar o número de linhas e o número de colunas para cá, que essa função vai construir uma matriz nula com esse número de linhas e número de colunas. E bom, como é que a gente pode começar a construir essa matriz nula? Então a gente começa com ela vazia, tá? E a gente vai adicionar as linhas. Tá? Então vamos construir linhas com 0 e vamos adicionando essas linhas aqui na matriz, porque as linhas são as listas mais internas. Então, para ir no número de linhas, eu vou calcular uma linha de alguma maneira, tá? Não sei ainda como, e vou adicionar essa linha aqui. Isso é importante. Agora, como é que eu calculo uma linha vazia? Vazia não, uma linha só com números zeros. Então, quantos números zeros tem que ter na linha? Exatamente o número de colunas.
certo? Dessa matriz. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista com 0 vezes o número de colunas. Então isso aqui vai retornar para a gente uma lista que tem 0, 0, 0, 0, quantas vezes? Número de colunas vezes. Legal? E isso é exatamente uma linha dessa matriz nula aqui pra gente. Então a gente vai colocar a linha aqui, vamos adicionar ela aqui e retornar a matriz M. Legal? Então dessa forma a gente consegue fazer uma matriz nula. E aí, quando eu souber o número de linhas, voltando aqui para a transposta, tá? Quando eu souber o número de linhas e o número de colunas da M, eu posso ter como a matriz nula, que tem o quê? Como linhas, o número de colunas de M e como colunas, o número de linhas de M. Só inverter aqui. Então entra N colunas para as linhas e N linhas para as colunas. Então nesse momento, a T vai ser uma matriz nula com as dimensões corretas. E aí eu vou conseguir acessar aqui dentro essas posições sem nenhum problema. Eu vou acessar, simplesmente vou passar quem está na linha I, coluna J de M, para a linha J e coluna I de T. Tá? Então essa aqui é a transposta. Legal, a gente vai testar isso aqui já já. Agora vamos ver, essa é igual. Vai ser mais fácil de fazer. Verificar se duas matrizes é igual ou não é uma coisa mais tranquila. A gente vai ter que percorrer todos os elementos de uma matriz e comparar todas as posições da matriz, e a gente vai ter que comparar os elementos que estão nessa posição. Então, percorrer todos os elementos, todas as posições a gente já sabe. Vamos calcular o número de linhas. Número de linhas igual a len M. Uma coisa que a gente pode fazer é já descartar as matrizes que não têm a mesma ordem, não é? Então pode botar assim, tipo, N linhas de A é igual a len A, N colunas de A é igual a len A0, e a gente faz a mesma coisa para B, certo? Para eu não ocupar muitas linhas aqui, eu vou fazer dessa maneira. Então isso a gente fez no vídeo anterior, aqui ó, para poder somar, a gente faz exatamente essa verificação. Vamos colocar aqui, copiar aqui, ok, vou deixar minúsculo nesse aqui. Então, eu inverti aqui, né, que eu botei linhas e colunas de A e tá, beleza, tudo bem, pronto, então agora tá compatível. Então, aí a comparação é a mesma. Se o número de linhas de A for igual ao número de linhas de B e o número de colunas de A for igual ao número de colunas de B, aí eu posso pensar que talvez elas possam ser iguais. Porque se for diferente, eu já posso dizer que elas são diferentes. Então, N linhas de B e também vou fazer essa comparação nas colunas. Vamos deixar compatível aqui os nomes, né? Com essa função. Então, se isso aqui acontece, podemos verificar. Podemos prosseguir. Se isso não acontece, eu posso retornar falso, né? Então, você poderia botar algo do tipo else aqui, retorne falso, mas a gente vai chegar à conclusão que a gente pode tirar esse else daqui a pouco. Então, o que eu vou colocar aqui no meio? Bom, vou ter que percorrer essas posições. Então, novamente, I em range, número de linhas. E aí, tanto faz pegar o número de linhas de A ou de B, porque nessa hipótese aqui, elas são iguais. E J em range, número de colunas. Aí eu verifico se quem está na posição IJ da matriz A é igual a quem está na posição IJ da matriz B. E aí, se for igual, eu faço o quê? Faço nada, só continuo percorrendo, certo? Então esse aqui é um exemplo de uma coisa que a gente só pode responder por exclusão, né? Quando eles são diferentes, você pode dizer, olha, então a matriz, com certeza essas matrizes são diferentes, porque tem alguém que é diferente em posição correspondente. Mas se for igual, você não pode afirmar nada, porque você precisa esperar, verificar se todo mundo ali na frente também vai ser igual, tá? Então, por conta disso, vamos inverter esse teste. Ao invés de ser igual, vamos comparar se é diferente. Se for diferente, eu posso retornar falso.
não são iguais, certo? Se eu passar por toda essa comparação aqui, passei por todas elas, for, e não retornei falso, não saí da função, então eu posso afirmar que elas são iguais. Quer dizer que eu consegui comparar todo mundo e não fiz nada, né? Não saí da função. Então eu posso responder que elas são iguais, porque eu consegui fazer a comparação e não vi nenhum problema nisso, tá? Então a nossa função está correta, assim, mas a gente pode tirar esse else e botar o falso diretamente aqui. Por quê? Porque se isso aqui não for verdade, a gente vai pular todas essas linhas aqui dentro do if e vai vir para a próxima linha, que vai ser essa aqui. Bora, não é verdade, é falso. Legal? Então o else ele fica ali meio que redundante para a gente nesse caso. Então é igual também está correto. Quer dizer, a gente não testou para dizer se está correto, mas está pronta. E agora a gente vai poder testar. Para a gente agilizar o teste, ao invés de ir lá para o modo interativo do interpretador, como geralmente a gente tem feito, vamos escrever um arquivinho com os testes que a gente quer realizar, tá beleza? E a gente vai pedir para executar esse arquivo. Então eu vou criar mais um módulo de Python aqui, tá? Vou chamar de testes.py e vamos fazer alguns testes. Que testes a gente quer fazer? Bom, eu quero conseguir ler duas matrizes pelo menos, para a gente conseguir trabalhar aqui legal e verificar se elas são iguais ou não. Eu vou primeiro ler uma matriz que está aqui nesse arquivo matriz 2x4.txt, né? Matriz 2x4. Então aqui a gente tem uma matriz 2x4 no arquivo, vou querer ela com a matriz A. Então vai ser assim, matriz 2x4.txt, tá? Só que essa função ler matriz, ela não existe aqui pra gente, a gente precisa importar ela lá de representação de matrizes. Então de lá a gente vai importar ler matriz. Isso. Ok. Também vamos ler a matriz que está lá no arquivo matriz 4x5.txt. Então assim a gente tem matrizes A e B. O que a gente quer verificar aqui? Primeiro, a gente quer verificar se a matriz A é igual à própria matriz A, né? Então, a gente sabe que uma matriz tem que ser igual a ela mesma. Será que a nossa função está funcionando nisso? Vai responder para a gente o que a gente espera? Então, vamos verificar se é igual A e A, tá? Se for, a gente escreve legal, né? Tipo, matriz A é igual a matriz A. A gente pode exibir a matriz aqui também, né? Então vamos botar aqui, vamos importar exibir matriz, pedir para exibir a matriz A e é isso. Agora, se não for igual, a gente diz que deu erro. Erro na função é igual. Tá? Então isso é uma coisa que a gente quer poder testar. Aí está reclamando aqui que é igual não está definido nesse arquivo. Verdade. A gente precisa importar lá de operações. Eu vou importar todo mundo com esse asterisco. Então agora a gente conseguiu aqui é igual também. Que outra coisa a gente quer testar? Bom, acho que a gente pode testar isso aqui primeiro e dar uma olhadinha. Então vamos lá, Python 3, testes. E aí qual é o erro que ele está me dando? Está dizendo que ele não encontrou matriz 2x4.txt. Então a gente escreveu errado, aqui eu escrevi matriz com Z e aqui no arquivo eu escrevi matriz com X. Vou renomear isso aqui, né? Porque matriz em português é com Z. Então pronto. Tá, agora sim, vamos ver se funciona. Beleza. Então ele cuspiu aqui pra gente, né? Rodou aquela função exibir matriz, a matriz A e disse, a matriz A é igual a matriz A. Bom, nesse ponto funcionou pra gente a nossa função é igual. A gente pode querer verificar também se a matriz A é igual à sua transposta.
né? Já é uma forma da gente calcular a transposta também. Então, quem seria aqui? A gente vai botar transposta de A. E vamos pedir para exibir tanto a A quanto... Vamos salvar aqui, né? T igual a transposta de A. A gente bota o Tzinho aqui e pede para exibir tanto a A quanto a T, uma embaixo da outra. E aí, se for igual, você diz assim, deu erro, porque elas não são iguais, uma é 2 por 4, a outra vai ser 4 por 2. Então, deu erro na função igual ou na transposta. E a gente vai olhar para o resultado da transposta e verificar se está errado ou não. E agora, se elas forem diferentes, legal, elas são diferentes mesmo. Então vamos executar. E aí rodou aqui que legal, elas são diferentes mesmo, tá? E por que não exibiu? Porque a gente botou para exibir dentro do if. Pronto. Então vamos exibir em qualquer circunstância, ela sendo igual ou não. Aí. Então aqui tá para a gente a matriz A, né? A gente podia ter botado aqui um espacinho, alguma coisinha, né, para separar. Tá a matriz A e tá a sua transposta aqui, que tá batendo, né? Ó. 1, menos 4, 8, menos 5, menos 9, 0, 3 e 6. Legal, tá batendo isso aqui. Vamos botar aqui uma coisinha tipo assim. O que mais que a gente pode querer testar? Bom, as propriedades da transposta, né? Então, se a gente transpuser de novo, será que a gente vai encontrar, né, que A transposta é igual a A? Vamos verificar isso aí. Então, vou copiar aqui. A gente podia fazer a função, né, para não ficar repetindo, mas rapidinho aqui para o código. Então, A, eu vou pegar e vou transpor a matriz resultado, então transposta de T. Então T é a transposta de A e P é a transposta da transposta de A. E eu vou verificar se elas são iguais. Então, se for, a gente responde aqui, legal, transposta de transposta é a original. E aqui a gente diz que deu erro. E eu peço para exibir aqui tanto a A quanto a P, para a gente poder ver. Então exibe para a gente a A, exibe para a gente a P. E aqui a gente bota também alguma coisinha para separar esses testes. Tá? Então vamos separar tanto esse teste quanto esse aqui. E deixa eu fechar esse programinha aqui. Tá. Vamos lá. Então, olhando aqui para o último teste, temos a matriz A e a transposta da transposta de A. Nós olhamos que elas são iguais e o programa responde para a gente também que elas são iguais, né? Tem o typo aqui, mas é isso aí. O último teste que está faltando para a gente sair satisfeito com esse vídeo é verificar aquela segunda propriedade que a gente viu da transposição de matrizes, né? Que é se somar antes, né? Somar A e B e transpor esse resultado, se isso vai ser igual a gente transpor A, transpor B e somar as transpostas, tá bom? Então, como a gente não consegue somar a matriz A e a matriz B que a gente leu aqui pro arquivo, porque a A é 2 por 4 e a B é 4 por 5, eu já criei aqui fora da gravação, eu criei mais um arquivo que eu vou te mostrar aqui, que é a matriz underline soma 4x5txt, que eu basicamente peguei o que tinha lá na matriz B, naquele arquivo 4 por 5, e modifiquei alguns valores, tá certo? E eu adicionei aqui, então, nos nossos testes, aqui em cima, essa matriz C, que é o resultado da leitura desse nosso arquivo matriz soma 4, 5. Então, agora a gente tem duas matrizes que podem ser somadas, a matriz B e a matriz C, tá certo? Então, o que a gente quer verificar? A gente quer transposta depois, que vai ser igual a
transposta de somar B e C, tá? Então aqui eu estou somando B e C e calculando a transposta. Então eu quero saber se essa matriz transposta depois e a outra matriz, né, transposta antes, que é o resultado de somar a transposta de A com a transposta de B. Quero verificar se essas duas são iguais. Esse é o nosso objetivo. Então vamos colocar aqui mais um separador para esse teste. Vamos exibir essas duas matrizes, tá? Tanto a transposta antes quanto a transposta depois. E vamos usar a nossa função é igual para ver se bate com a nossa percepção, né? Então vamos comparar quem? Transposta antes com transposta depois. E aí, se elas forem iguais, a gente escreve sucesso, tudo conforme o esperado. Se elas não forem iguais, a gente bota uma carinha triste. E vamos ter que verificar por que isso não deu certo. Legal? Parece que o nosso teste está aí. Vamos executar. List index out of range. Tá, então a gente obteve esse erro porque a gente está usando a matriz A em algum lugar aqui. E a gente devia estar usando apenas a matriz B e C. Isso. Então pronto, agora está tudo digitado correto. Vamos verificar se a gente tem sucesso. Então olhando aqui para o último teste, a gente tem essa matriz que no olho aqui já dá para sacar que é igual a essa outra aqui, certo? Então sucesso, tudo conforme o esperado. Então a gente conseguiu verificar essa segunda propriedade, a primeira também, né, aqui pelo código com os nossos testes. Você aí na sua casa pode criar outros arquivos de matrizes, né, separadas por espaço e por novas linhas, né, para você botar as linhas em novas linhas, compreendendo o trocadilho. Então você pode criar novos arquivos aí na sua casa, utilizar esse código que eu vou botar lá no GitHub e o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para poder fazer novos testes, verificar se está tudo conforme o esperado, tá certo? De tudo que a gente viu aqui, tem um detalhe que eu preciso te alertar, principalmente se você for fazer seus próprios testes aí na sua casa. Não por acaso, a gente utilizou apenas números inteiros para fazer esses trabalhos com matrizes, tá? Tanto nas operações de soma, subtração lá, mas principalmente agora que a gente está verificando igualdade. Então não é por acaso isso. Se você tentar realizar isso com números ponto flutuantes, né, tentar representar números reais aqui no computador, em Python, você pode ter alguns problemas. Porque a comparação com números flutuantes, ela nem sempre dá certo. Por que, Alisson? Bom, na matemática você pode pensar em números infinitos, né? Você fala assim, quantos números existem? Infinitos. Eu posso contar de 1 até infinito. Você pode contar com infinitos números entre dois números, né? Se você pegar entre 1 e 2, quantos números reais existem ali? Também infinitos e tal. Mas quando você vai para o computador, né, para coisa prática mesmo, não tem como você representar coisas infinitas. Por quê? Porque existe um número limitado, né? Tudo isso está dentro da memória do computador, tudo isso tem que ser processado e tal, e está armazenado em algum lugar. E existe um número limitado de componentes eletrônicos ali, certo? Então não tem como você representar infinito porque os componentes não são infinitos. O seu computador é finito ali, os componentes que estão ali dentro, tudo, existe um número limitado de coisas, então existe um número limitado de algarismos que o seu computador consegue representar, tá? Tanto para o número crescer, então ele não consegue contar de 1 até infinito, não dá, tanto para ele crescer assim, quanto algarismos que tem ali na parte decimal mesmo, na parte fracionária. Então, por conta disso, a nossa representação de números ponto flutuante, números reais, ela é inexata, né? E dependendo de como você faz as operações, do que aconteceu antes, soma, não sei o que e tal, esses erros, essas coisas de arredondamento, de precisão, podem fazer com que você veja dois números que parecem que são iguais, tá? Eles são exibidos para você como números iguais, mas eles no fundo, ali na representação deles dentro do computador, eles não são iguais.
E aí quando você pede para comparar, eles vai te dar que é diferente, tá? Você fala assim, pô, mas eu botei eu botei não sei o que, não. Então não dá para confiar nisso. Para fazer esse tipo de operação, a gente precisa de mecanismos mais sofisticados, que eu não vou comentar aqui nessa série de matemática com Python, uma coisa mais voltada para cálculo numérico, mais específica para quem realmente está fazendo um curso voltado para essa parte de matemática, né, computacional, assim, para coisas de computação científica e tal, né? Talvez eu aborde isso numa outra série pra gente. Legal? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como é que você pode realizar a operação de transposição, tá? Tanto aí no papel e caneta, matematicamente, quanto aqui no computador. Tenha visto que é uma coisa que, assim, não é bicho de 7 cabeças. Também tenha entendido, espero que você também tenha entendido como que realiza a igualdade e fique atento a esse problema com os pontos flutuantes, tá? Que a gente vai comentar no futuro. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, por favor. E não esqueça de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho também, compartilhar com os amigos, esse tipo de coisa. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.